Salve galera, muito bom dia para vocês, por aqui professor Adriano Rimolino Traubach, e hoje eu vou falar para vocês sobre a disciplina eletiva Fazendo um Mundo Melhor, que é relacionada com o meio ambiente. O tema da aula de hoje irá tratar sobre o lixo urbano, os diversos tipos de lixo que são produzidos e os locais referentes ao depósito desses materiais, bem como irá tratar sobre a chamada reciclagem de materiais e os diferentes tipos de cores que são contidos nos recipientes destinados à reciclagem dos materiais. Vou começar pelos diferentes tipos de lixo que são produzidos pelo homem. De acordo com a autora Olga Santana, em seu livro didático Ciências Naturais, do 8º ano da editora Saraiva, existem vários tipos de lixo que são produzidos pelo homem, dentre os quais o lixo eletrônico. O lixo eletrônico é proveniente principalmente nas residências como resultado do avanço de novas tecnologias, que faz com que as pessoas descartem com muita facilidade, principalmente celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos que são considerados ultrapassados. Os componentes destes produtos eletroeletrônicos, além de se degradarem muito lentamente na natureza, podem ser extremamente tóxicos para a saúde tanto dos homens, dos animais, como também prejudicar as plantas, pois os mesmos contêm determinados elementos químicos que são chamados de metais pesados, como o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o manganês, o cromo e o arsênio, entre outros. Sendo que a grande maioria desses elementos químicos ela é utilizada na fabricação destes equipamentos. Para vocês terem uma ideia, vou falar para vocês o que cada um destes elementos químicos provoca no ser humano, conforme o artigo que foi publicado pela autora Lília Alves e está no site UOL intitulado Alunos Online. O cádmio provoca problemas gastrointestinais e respiratórios. O mercúrio concentra-se em diversas partes do corpo, como a pele, os cabelos, as glândulas sudoríparas e salivares, o sistema digestivo, pulmões, fígado, rins, aparelho reprodutivo e cérebro, provocando inúmeros problemas de saúde. O arsênio ocasiona problemas nos sistemas respiratório, cardiovascular e nervoso. O chumbo atinge o sistema nervoso, a medula óssea e os rins. O cromo causa irritação na pele e, em doses elevadas, pode causar o câncer. O manganês provoca problemas respiratórios e efeitos neurotóxicos. Quando esse tipo de material é descartado em lixões comuns ou mesmo aterros comuns, o que são os aterros comuns? São aqueles que não possuem uma manta impermeável para proteger o solo. Já estarei falando desses tipos de locais destinados ao recebimento dos lixos. Então, tais elementos químicos, quando são descartados em lixões ou aterros comuns, eles acabam sendo liberados ao meio ambiente. Quando começa a ocorrer a degradação desse tipo de material, o eletroeletrônico, onde esses elementos químicos eles acabam sendo carregados pela água que é proveniente das chuvas e acabam contaminando tanto os lençóis freáticos, bem como os aquíferos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos o aquífero Guarani, que ele é de grande importância no abastecimento de água, tem grande importância aí para as pessoas. Então, os lençóis freáticos e os aquíferos eles se encontram localizados abaixo da superfície. E esses elementos que se encontram aí em lixões, que é uma forma inadequada do depósito do lixo, ou mesmo nos aterros, que não possuem a manta impermeável, eles acabam vazando para além da superfície, e contaminando esses locais. Bem como eles podem escorrer pela superfície, dependendo do tipo do solo ou da rocha existente naquele local. Por exemplo, um solo mais impermeável, como argila ou uma rocha,
de difícil penetração da água, faz com que esta água ela acaba escorrendo pela superfície mesmo e contaminando córregos, riachos e rios, colocando em risco toda a flora e a fauna existente nesses ambientes aquáticos. Também, para vocês terem uma ideia, segundo um estudo que foi realizado no ano de 2009 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a cada ano, um único brasileiro descarta em média 1 kg de lixo eletrônico referente a celulares e computadores pessoais, né? E essa média tem aumentado cada vez mais frente a este consumo exorbitante que as pessoas têm, né? Então tem que ser verificado um consumo mais consciente. Tal fato acaba colocando o país numa triste liderança, como líder na lista de descarte de PCs e celulares entre as nações emergentes. Já existem alguns locais, como universidades, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a USP Campus de São Carlos, é um exemplo disso, que ela recebe esses materiais e, quando é possível, são feitos os devidos consertos e reparos. E após ocorre uma doação desses equipamentos para escolas e entidades públicas. Ainda, não podemos deixar de mencionar, nos esquecermos, que atualmente também é viável a reciclagem de tais materiais, onde é feita a extração do elemento químico ouro. Pessoal, o ouro se encontra presente tanto em celulares quanto em computadores. É claro que a quantidade é ínfima, mas existe ali. Por quê? Porque o ouro, que é contido nos terminais, nas placas de circuito e nos processadores, é um excelente material condutor de energia elétrica. E a fabricação destes equipamentos demanda este material, este elemento químico, né? Então, as empresas, existem algumas empresas que conseguem realizar a extração do material, produzindo um interessante lucro com este material. Pessoal, lixo doméstico é o tipo de lixo que é proveniente das casas, sendo um reflexo do nosso modo de vida. Ele indica o que consumimos, do que nos alimentamos, como limpamos a casa e também o que acabamos desperdiçando. No Brasil, atualmente, cada pessoa produz em média 1 kg de resíduos sólidos por dia, ricos em material orgânico e demais materiais. Lixo comercial é o lixo proveniente do comércio em geral. Ele é constituído basicamente por papéis jogados por bancos, escritórios, supermercados e lojas. Lixo hospitalar. O lixo hospitalar é um lixo que é produzido pelos hospitais, postos de saúde, farmácias, clínicas veterinárias, né? E ele é composto do quê? De algodão, de seringas, bisturis, lâminas, frascos de remédios, órgãos e tecidos removidos, sangue, experimentos, resíduos de laboratórios de análises clínicas, filmes fotográficos de raio-x, medicamentos vencidos, além de substâncias tóxicas. Então, o lixo hospitalar, ele é um lixo que normalmente ele não é jogado em qualquer lugar, nem pode ser jogado, né? Determinadas prefeituras têm um sistema de coleta especial para o lixo hospitalar, que demanda também um recipiente especial para evitar o contágio de doenças, né? E também machucar os colaboradores que vão retirar este material, porque existem diversos materiais perfuro-cortantes, né? E como que é feito esse descarte? Normalmente, nos aterros sanitários, o pessoal também possui autocraves. A autocrave é como se fosse uma panela gigante de pressão, que ali ela trabalha com alta temperatura e alta pressão. Então, esses materiais hospitalares, provenientes de clínicas, demais materiais, eles são colocados dentro da autocrave e ficam ali por 2, 3, 4 horas em elevada pressão e temperatura. Após, eles são triturados e podem ser descartados junto com o lixo comum, misturados ao lixo comum, né?
e serem depositados aí nos aterros sanitários. São feitos, inclusive, inúmeros testes e análises para ver se, após esses materiais passarem pela autoclave, não existe nenhum problema relacionado à contaminação, seja ela biológica, seja ela química, ok? Pessoal, lixo industrial é um tipo de lixo resultado da atividade industrial. Cada ramo desse setor produz um tipo específico de lixo. Os mais perigosos são os provenientes das indústrias metalúrgicas, de equipamentos eletroeletrônicos, como eu falei para vocês, por causa dos metais pesados, os provenientes de fundições, de químicas e petroquímicas e manufaturas e indústrias que processam o couro, né? Esse tipo de lixo é responsável por grande parte da poluição do ar, porque muitas indústrias produzem uma quantidade enorme de fumaça e poeira. Inclusive a CETESB, que é o órgão que fiscaliza essas indústrias, né, está constantemente fiscalizando os filtros existentes nas chaminés, né, que emitem essas partículas aí poluidoras no meio ambiente. Então, constantemente essas empresas têm que trocar os filtros, né, colocar sistemas de filtragem na água, no esgoto industrial, para que não poluam ou prejudiquem o meio ambiente. Além disso, geralmente por conter resíduos tóxicos, tanto para o ser humano quanto para o ambiente, o lixo industrial pode contaminar também o solo, né, e a água, dependendo do seu destino, como eu acabei de falar para vocês. Além disso, não podemos nos esquecer dos entulhos, que são os rejeitos. O resíduo sólido, que não existe mais a possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem. Então ele se chama rejeito, né? Que é esse resíduo sólido que você não consegue mais aproveitar ou reciclar. Que são provenientes de construções e devem possuir um local adequado como destino final. Pessoal, lixo atômico. Esse tipo de lixo é extremamente perigoso a todos, aos seres humanos, aos animais, às plantas, porque eles liberam continuamente partículas dotadas de energia, isto é, a radiação. A radiação ela pode penetrar nos seres vivos, matando ou prejudicando suas células, que sofrem alterações, né? Inclusive podendo causar o câncer. Usinas e indústrias que empregam substâncias radioativas devem manter o seu lixo em locais protegidos e isolados, né? Na verdade, a maioria das usinas nucleares, elas não sabem o que fazer com esses resíduos nucleares, né? E normalmente eles ficam acumulados em piscinas de água, né? Porque a água destes locais, dessas piscinas que se encontram no interior das usinas nucleares, e elas são destinadas só para esse fim, elas acumulam material radioativo ali. A água ela acaba impedindo que a radiação avance, né? Ela seja transmitida. Ela consegue conter a radiação. Então, é um grande problema para a humanidade, porque não se sabe o que fazer com este lixo altamente poluído, né? Para vocês terem uma ideia, tem rejeitos radioativos aí que levam 250 mil anos, né? Para que não coloquem em risco aí a vida das pessoas, dos animais, das plantas. Então, o grande problema é esse daí. As usinas nucleares acabam deixando no interior das piscinas, aí por 10, 20, 30, 40, 50 anos, este material ali dentro daquela piscina, porque não se sabe o que fazer, né? Não existe uma forma ainda de reaproveitar estes materiais. Então é o grande problema aí do lixo radioativo. Embora, por um lado da ciência, ele seja útil, no caso dos radioisótopos, né, que são usados nos hospitais, a própria energia elétrica que é produzida, nós temos que fazer aí um balancete aí para ver
em relação à utilidade, né, e o problema que isso aí causa. E infelizmente o problema está sendo maior do que a utilidade, né, principalmente pelos rejeitos. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os diversos locais referentes ao recolhimento do lixo. Os diversos tipos de locais que são utilizados para acumular o lixo. Ainda de acordo com a autora Olga Santana, quanto à questão do recolhimento do lixo doméstico, parte do lixo comercial, assim como o lixo das ruas, essa é de responsabilidade da prefeitura. Enquanto outros tipos de lixo, inclusive os entulhos, são de responsabilidade do gerador, isto é, de quem os produziu, como os construtores, né, que acabaram fazendo a construção e produzindo aquele entulho. Então eles são os responsáveis para dar a destinação final destes materiais. Quanto à questão do lixo recolhido, segundo a autora, existem vários locais referentes à destinação do mesmo. Vamos conhecer cada um deles. Pessoal, o lixão, que é a forma mais comum que as pessoas jogam os lixos, seus lixos aí no meio ambiente, né? E é uma das formas mais erradas, né? Apesar de ser adotado por um grande número de cidades, né, e essa maneira está cada vez mais diminuindo, né? Ainda bem que está diminuindo, porque a poluição que causa o meio ambiente é grande. Apesar de ser adotada por um grande número de cidades, é a maneira mais inadequada de dispor o lixo. Ele é lançado a céu aberto. Nele se proliferam insetos e outros animais, muitas vezes transmissores de doenças, além de gerarem mau cheiro e poluição. O pessoal vai lá e joga o lixo de qualquer jeito. Não é enterrado, aí o lixo fica ali. A embalagem começa a acumular água da chuva, começa aí a criar o mosquito da dengue, né? Que causa a dengue, a chikungunya, o zika vírus, né? E outras doenças. Começa a haver ali a proliferação de baratas, né? Porque o lixo não é enterrado. Então, baratas. Aonde tem a barata, aparece o escorpião que se alimenta da barata, né? Aí começam a surgir aranhas, cobras, ratos, né? E isso quando o pessoal também não queima aquele lixo e produz também a poluição ambiental do ar, né? Então você, além do mau cheiro, da criação de animais, né, você tem a poluição do ar quando ocorre a queima desses materiais, né? Pessoal, a segunda forma de local que o pessoal utiliza para colocar o lixo é o aterro controlado. Existe uma diferença entre o aterro controlado, que é o aterro, só o aterro, vamos dizer assim, e o aterro sanitário. No aterro controlado, que também grande parte das cidades utiliza esse material e ainda é uma forma indevida de você dispor o lixo, o pessoal vai jogando a camada de lixo e com um trator vai jogando terra em cima. E depois joga outra camada de lixo e vai jogando terra, né? É uma forma ainda inadequada porque não possui aquela manta impermeável que é o aterro sanitário, que é o próximo depósito que nós vamos conhecer, né? Então, o que ocorre? Como esse material é só enterrado, embora ele seja um pouco melhor que os lixões que ficam aí a céu aberto, lixo, né, provocando mau cheiro, aparecimento de animais, como ele é enterrado, já não surgem os animais, né, porque mistura a terra e vai formando camadas, o lixo vai sendo enterrado. Só que o grande problema do aterro comum é que, como ele não existe uma manta impermeável, o lixo, quando começa a se degradar, se decompor, né, além da questão biológica do lixo orgânico, das bactérias, e que inclusive produzem aquele chamado chorume, né, que é aquele líquido altamente ácido, né, de mau cheiro e poluente, o chorume e os elementos químicos, principalmente os metais pesados, devido à degradação dos materiais, né, eles acabam escorrendo, penetrando na superfície do solo, né, principalmente em locais
que são mais arenosos, isso aí facilita mais a penetração aí, deste produto no solo. E aí contaminam lençóis freáticos, aquíferos, né? Escorrem também pelo solo, podem contaminar rios, riachos. Então também, embora o aterro ele seja um pouco melhor que o lixão, ele ainda acaba produzindo uma poluição. Pessoal, agora eu vou falar para vocês do aterro sanitário. O aterro sanitário ele vem depois do aterro comum, o aterro que eu acabei de falar para vocês. Como que é construído o aterro sanitário? Normalmente é feito um estudo geológico e geotécnico do solo, da região. Escolhem-se solos que sejam impermeáveis, né? Por exemplo, em vez de se escolherem solos arenosos, que facilitam a penetração de água no solo, escolhem-se solos argilosos, que possuem argila, né? Que é um material que ele é considerado mais impermeável, ou um solo que ele se encontre acima de uma rocha impermeável, né? Aí, como que é feito o aterro sanitário? O local é cavado, né? E aí são depositadas pedras, diversos tipos de pedras, de brita neste local, que também é um material impermeável, proveniente de rochas, né? As pedras. E aí após é colocada uma manta impermeável, é um tecido impermeável, que não permite que a água e outros materiais, né, passem pelo aquele tecido, ele é impermeável. E aí é colocado outra camada de pedras, de britas para acomodar este material. É feito um duto, um local que serve para recolher o churume que vai ser proveniente deste lixo. O churume e os resíduos, né, os líquidos provenientes da degradação do lixo e dos materiais que se encontrarão neste aterro sanitário. Então é feito um local que vai coletar, uma caixa de coleta, né, com um duto, e este duto vai ser ligado num tanque. Esse tanque também possuirá uma manta impermeável e ali vai ser lançado esses líquidos, né, que são provenientes do aterro sanitário. Aí, pessoal, é jogado uma camada de terra, é colocado lixo e é jogado outra camada de terra. Mais lixo, outra camada de terra. Mais lixo, outra camada de terra. Isso normalmente é feito com tratores de esteira, que são tratores, máquinas, né, muito pesadas. Então, quando a máquina vai passando, ela ajuda a compactar esse solo, ocupar menos espaço. Então é feito da seguinte forma. Além disso, são colocados também canos com queimadores, porque o lixo ele produz gases, né? A decomposição do lixo, mesmo que misturado com a terra, tem muita parte orgânica ali, bactérias, né? Que elas também ajudam a degradar o lixo. Mas, além delas produzirem o churume, que é aquele líquido extremamente ácido, de mau cheiro, né? Que é produzido, produz também o metano, que é um gás. Então, existem dutos que realizam a queima destes gases, né? Inclusive, em aterros sanitários mais modernos, o pessoal aproveita esta queima de gases, né, para gerar energia. Porque a própria queima do gás, você coloca ali um recipiente que tenha água, né, acima desse queimador e vai esquentar a água, gerar o vapor vai girar uma turbina, né? E aí nós temos a energia elétrica. Então é o aproveitamento, né, da queima proveniente desses gases que são produzidos aí pelas bactérias, o metano, né, para se produzir a energia elétrica. Tá ok? Pessoal, agora eu vou falar para vocês também dos incineradores, né? Os incineradores são muito utilizados, inclusive no Japão. Se vocês pesquisarem depois na internet, existe até um vídeo que foi feito aí pela Globo, né? Que conta aí sobre o incinerador. A vantagem
vantagem, entre aspas, do incinerador é que reduz a quantidade de lixo, porque formam-se cinzas, né? Só que a desvantagem é que você tem que estar fazendo uma contínua troca de filtros, porque você tem a poluição aí, né? A fumaça tóxica proveniente desses locais. Embora muitas cidades utilizem os incineradores principalmente para dar fim aos resíduos hospitalares, né? E lixo, algum material aí, ele é considerado ainda poluente. Como eu falei para vocês, no Japão, eles colocam, inclusive, a queima desses gases, né, para produzir energia elétrica, esquentar a água, tudo mais. Mas ainda assim acaba sendo também poluente, não é uma forma muito adequada também. Pessoal, compostagem. A compostagem, ela diz respeito à decomposição do lixo orgânico que é feito por bactérias e fungos. É uma forma de composto, né? Se produz ali o humus. O humus, o que é o humus? É quando você já não diferencia mais aquele material orgânico que está ali. Por exemplo, uma casca de banana. Você já não reconhece mais a casca de banana devido à decomposição, né, do material pelas bactérias e pelos fungos. Isso aí é o chamado humus, né? E como que é feita a compostagem? Você mistura esse material orgânico ao solo, né? Que ele tem as suas características físico-químicas alteradas, né? E no final acaba fertilizando o solo, né? Serve de adubo para o solo. Então, o lixo é transformado em humus, né? Que pode ser um processo que ele pode ser acelerado nas chamadas usinas de compostagem. E nós temos também vários modelos aí de composteiras caseiras, né? Que a gente pode estar fazendo para dar fim nesse material orgânico. Pessoal, agora eu vou falar para vocês a reciclagem. A palavra reciclar, de acordo com o dicionário Oxford, significa, ela é um verbo transitivo direto e significa submeter algo à reciclagem, que é uma série de processos de mudança ou tratamento utilizados para a reutilização dos produtos. Exemplo, a reciclagem do papel. O termo reciclagem, de acordo com o site ECICRE, citando a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, PNRS, a reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, né, com a mudança dos seus estados físico, químico, físico ou biológico, de modo a atribuir características aos resíduos para que eles se tornem novamente matéria-prima ou produto. Por exemplo, a lata de alumínio que ela é utilizada para se fabricar refrigerantes e outros produtos, né? O alumínio é feito através da bauxita e consome muita energia elétrica. Cerca de 90% da energia elétrica consumida, né, é utilizada para a fabricação do alumínio. Você reciclando o alumínio, você já consegue economizar toda essa energia elétrica que você iria gastar. Então é muito importante nós reciclarmos o material, o plástico, o papel e demais materiais, aí, os metais, né? Ainda, de acordo com o site SIC, a palavra reciclagem faz parte dos 3 R's, né? Nós temos os 3 R's, que é a reciclagem, a reutilização e a redução. Pessoal, então a reciclagem, ela consiste em reprocessar um item e ela é diferente da reutilização ou mesmo da redução, né? Então, a reciclagem aproveita a matéria-prima para fazer outro produto. A reutilização, eu utilizo o material, né, para outra finalidade. Por exemplo, uma garrafa PET, que eu faço um porta-lápis com ela, eu recorto ela, faço um porta-lápis, ou eu faço um vaso, né? Então, isso aí é a reutilização. E a redução consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. Então, a redução
eu diminuo esse consumo exacerbado, esse consumo elevado de outros produtos. Isso é a redução. De acordo com o site Wikipedia, né, existem vários benefícios relacionados à reciclagem, em relação aos aspectos ambientais, econômicos e sociais. Por exemplo, em relação ao aspecto ambiental, no meio ambiente, tanto a reciclagem como a reutilização podem reduzir a acumulação progressiva de resíduos, evitando a produção de novos materiais, como por exemplo papel, o que exigiria o corte de mais árvores, com emissão de gases como metano, o gás carbônico, consumo de energia, consumo de água, né? O alto consumo de água e agressões ao solo, né? Entre outros tantos fatores negativos. Em relação ao aspecto econômico, a reciclagem ela contribui para o uso mais racional dos recursos naturais e a reposição daqueles recursos que são passíveis de reaproveitamento. Já no âmbito social, a reciclagem não só proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas, através da preservação de condições ambientais, como também tem gerado muitos postos de trabalho e rendimento para as pessoas que vivem nas camadas mais pobres. Então aí nós podemos observar aí vários fatores, né? Os ambientais, a proteção do meio ambiente, né? Os sociais, né? Ajudar as pessoas a criar empregos, né? Proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. E os econômicos também, economizar energia elétrica, economizar água, né? Economizar, reduzir a quantidade de árvores que são utilizadas para fabricar, aí, por exemplo, papel, papelão e outros produtos. Pessoal, agora eu vou falar para vocês das cores que são utilizadas na coleta seletiva. Elas são utilizadas para quê? Para facilitarem a reciclagem dos materiais. Muitos locais, como espaços públicos, comércios e condomínios, possuem recipientes destinados para coleta seletiva e aceitam os materiais recicláveis, né, mediante uma separação prévia que é feita pelo consumidor. As cores utilizadas nos recipientes destinados à reciclagem dos materiais. Nós temos, por convenção, 10 cores no total. Então são 10 cores. As mais comuns são o azul, que é utilizado para papel e papelão, então cor azul, papel. Vermelho, para os plásticos, então vermelho, plásticos. Verde, vidro. O amarelo, para os metais, né? Amarelo, então, metais. Essas são as cores mais comuns. Então, o azul, papel, vermelho, plástico, verde, vidro, amarelo, metais. Nós também temos o preto para madeiras, né? O marrom para o lixo orgânico. Então, o lixo orgânico, recipientes da cor marrom. O laranja são resíduos perigosos, né? Por exemplo, pilhas e baterias devem ser dispostas nesses recipientes laranjas, porque os materiais eles sofrem a degradação e ocorre o vazamento aí dos chamados metais pesados, como eu já comentei com vocês. O cinza é um lixo considerado não reciclável, que ele é contaminado ou cuja separação não é possível. Por exemplo, às vezes nós temos determinadas embalagens que por mais que você lave a embalagem, né, e se você lavar muito, ela já não vai ser muito útil, porque você está gastando a água, né? Então, determinadas embalagens, por mais que você produza, realize a limpeza através da água, sempre ficam materiais orgânicos ali, materiais que são de difícil limpeza. Então, estes materiais, né, acabam indo para estas embalagens da cor cinza, que são referentes ao lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Nós temos também os recipientes da cor branca, são destinados a resíduos hospitalares e serviços de saúde. E os recipientes da cor roxa, né,
Cor roxa já dizem respeito ao lixo radioativo, que é aquele material mais, né, mais perigoso, principalmente para os seres humanos, os animais e as plantas. E por que as cores relativas à coleta seletiva são importantes? De acordo com o site eCicre, as cores de coleta seletiva são ferramentas importantes porque permitem que os resíduos sejam separados por categorias, o que facilita muito na hora da reciclagem ou destinação correta dos itens que não podem ser reciclados. Os resíduos que não são reutilizados ou reciclados, ou melhor dizendo, o rejeito, acabam indo para os aterros sanitários. Porém, os rejeitos que possuem destino incorreto acabam parando nas ruas, nas valas, nos lixões clandestinos, ou servem também para entupir bueiros, né? E colaboram muito negativamente para o meio ambiente, pois, além do aumento da poluição do solo, da água e do ar, né, com a queima desses lixos irregulares, ocorre também a contaminação dos lençóis freáticos e aquíferos, né, e a posterior poluição dos oceanos, pelos resíduos que são transportados pelas águas dos rios provenientes dos continentes. Então, aquela garrafa PET, aquele saco plástico que a pessoa joga inadequadamente no chão, né? Com a chuva ela acaba escorrendo para o bueiro, entope o bueiro, provoca enchentes, né? Ou quando não, são levados, né, pelos dutos subterrâneos, acabam indo para os rios, né? E depois transportados para os oceanos, causando grande poluição e morte dos animais marinhos, principalmente a grande quantidade de plástico existente em ambientes aquáticos, que cada dia que passa está sendo maior. Ok, pessoal? Por isso, cada um deve fazer a sua parte, ou seja, evitar um consumo desnecessário, comprando somente o necessário, né? Dar o destino correto ao lixo, utilizando sacos e sacolas biodegradáveis, para que o lixo orgânico seja depositado para o recolhimento e o envio para o local correto, destino correto, que é o aterro sanitário. Resíduos orgânicos, como restos de folhas provenientes de verduras, cascas de frutas, podem servir de adubo em relação à compostagem destes materiais, servindo para adubar aí hortas, vasos, etc. O restante dos materiais que podem ser reciclados devem seguir para este fim, ou seja, reciclagem. Então, separe as embalagens conforme a categoria que pertence e procure locais que possuam esses recipientes destinados à reciclagem. Além disso, pilhas devem ser recolhidas e serem levadas para locais que as recebam e deem a devida destinação às mesmas, para que elas não poluam o solo com materiais referentes aos metais pesados, como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, entre outros. Lâmpadas antigas, conhecidas como lâmpadas fluorescentes, que são aquelas lâmpadas compridas, né, de gás fluorescente, as quais utilizam o elemento químico mercúrio dentro da embalagem das mesmas. Elas são muito tóxicas ao meio ambiente devido à quebra das mesmas e o escorrimento deste material para o solo. Elas podem ser entregues, né, em lojas de materiais elétricos, que as encaminham para os fabricantes que darão o devido destino às mesmas. Por fim, economize a água, pessoal. A água é um dos bens mais preciosos que nós temos na natureza. Consuma somente o necessário. Evite banhos longos, que além de economizar água, você também estará economizando a energia elétrica, né? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deem o seu joinha, né? Não se esqueçam de seguir aí o professor Adriano Remolino Traubach no canal do YouTube, canal Professor Adriano Remolino Traubach. Eu tenho um primo também que é professor de matemática, professor Ayrton Traubach,
né? Quem tiver dúvidas aí de matemática, pode acompanhar a aula dele, a aula também para cursinhos preparatórios, aí, para quem vai prestar vestibular, prestar concursos militares, professor Aderton Traubach, tá ok? E um grande abraço para vocês, até a próxima.